vamos conhecer, já sabe que o Dilema logo o Manel vai à casa, fala-lhe das nomeações em direto depois do Jornal Nacional. Agora vamos conhecer a história do Pedro. O Pedro tem a doença da fome. A minha doença é um síndrome genético, o síndrome de Prader-Willi. Consiste em nós termos muito apetite. Isso habilita-me em não poder fazer certas coisas que eu gosto. O trabalho é uma forma de eu me esquecer a fome. Como é que é, Rodrigão? Então, Sr. Pedro, como está? Tudo bem? Bem, a minha tarefa neste momento é descascar este material. Quando a gente descasca, sai assim. Rodrigo, vou só levar um bocadinho o teu porta-paletes. Eu não preciso ir ao ginásio, isto já é um carrego bruto. Daqui a bocado vais pagar o café à conta disto, não é? Pois vou. Vai. Eu aqui nesta empresa faço tudo. Aqui é cintar isto. Esta semana estou com estes colegas, para a semana estou com outros colegas. Estou 18 às 5. É muito bom. Não está lá ninguém na máquina, pô, não. Naquela máquina grande, lá atrás. A Gravissol é uma luz para mim. Estou aqui, sinto-me alegria, sinto-me paz, sinto-me amor. Sinto tudo, até com os patrões. Eles são excelentes. Pedro, como é que está a correr? Está tudo bem? Está tudo bem, Rui? Deixa-me ver aqui a folha de obra. Bom, o Pedro veio trabalhar para a Grafisol através do estágio da Cérsica. Nós gostámos do trabalho dele, a Cérsica propôs-nos a continuação do Pedro, nós aceitámos, de bom grado. Pedro é um exemplo. Isso acho que é extremamente importante para os restantes colaboradores, até para nós sentimos-nos sobrevalorizados em ter uma pessoa como o Pedro na nossa empresa, a forma como ele trabalha, a postura dele, a entrega dele, é exatamente a imagem da empresa. E então, estás a descascar e a arrumar? Sim. Boa. Bom trabalho. Obrigado, Rui. É importante que as empresas sintam também que têm um trabalho a fazer na ajuda a jovens como o Pedro, que eles possam ter uma vida normal, como todos nós ansiamos ter. Queria agradecer muito à minha mãe, porque foi ela que pediu para eu vir para aqui. Bom dia. Bom dia, Carla Mãe. Bom dia, Pedro Pai. Bom dia, Pedro. Bom dia. Claro. Ó Pedro, se eu perguntar, eu não sabia o que era isto. Sim, sim. O que é a doença da fome? O que é que tu me dizes que é? A doença da fome, Cláudio, é uma coisa que é genética. É uma coisa que para mim, dá muita fome. Eu não consigo, por exemplo, eu vou a uma festa. Tu estás sempre com fome? Eu estou sempre com fome, sempre. Mesmo que acabes de comer? Sim. Por exemplo, se eu tiver aqui comida em cima, mesmo não tenhas fome, te apetece logo comer? Sim, sim. E a sensação que tu tens de fome é uma sensação física? Quando acabas de comer, ficas saciado por um bocadinho ou não? Ou por ti estavas sempre a comer? Para mim estava sempre a comer. E és assim desde quando? Desde quando é que tu tens a noção que és assim? Desde os meus 12. Desde os teus 12 anos? Sim. Mas tens memória de ti para trás? Não. Não? Então desde os teus 12 anos tu pensas Sim. que és assim. E onde é que tu começaste a perceber que eras diferente dos outros meninos de 12 anos? Desde que eu fui à consulta. Na consulta o que é que te disseram? Mas tu foste à consulta porquê? Por alguma razão. Sim, sim. Ele foi à consulta porquê, mãe? Naquela altura. Boa tarde, Boa bom tarde. dia. Bom dia, Carla. Então é assim, o Pedro Ricardo quando nasce, portanto nós percebemos que ele tinha uma hipotonia muito grande, portanto esta é uma das características da doença. E portanto ele é seguido pelo Hospital Santa Maria. E efetivamente foi detectado, portanto foi diagnosticado. Portanto, mas ele só tem memória dos 12 anos para a frente. Porque é o problema, eles começam, não é dos 12, pronto, sim, eles não têm essa noção, mas eles começam depois a ter mais fome a partir dos 6, 7 anos, é que eles quando começam a ter muita fome. Porque eles, efetivamente, quando nascem não têm fome, portanto são quase obrigados a comer, não é? Porque eles não conseguem fazer sucção, portanto são muito hipotónicos, têm uma hipotonia muito grande, até parte da sucção, portanto, do músculo da face, eles não conseguem fazer, não é? Então, quando o seu Pedro nasce, ele não mama, não é? Porque está com a hipotonia.
Depois há uma altura, apesar dos médicos não terem logo dito, ele tem qualquer coisa, mas nós não sabemos o que é. Isso. Mas quando ele começa a comer, pensa que alívio, o miúdo já me começa a comer. Quando é que também se dá conta que não é normal, que há qualquer coisa que não é normal? Não, nós conseguimos perceber, o Pedro tinha ao fim de um mês, 2 meses, sensivelmente, 2, 3 meses, o Pedro Ricardo, nós fomos fazer os testes genéticos e efetivamente diagnosticaram logo que ele tinha a síndrome de Prader-Willi. Portanto, foi muito, o diagnóstico foi feito muito rápido. Precocemente. Pronto. Mas já sabia o que era, ou não? É que eu nunca tinha ouvido falar. Nós tínhamos, eu tinha 26 anos, não é? Eu nunca tinha ouvido falar. Não, nunca. Nem eu. E, portanto, foi-nos dado este presente, no fundo, que temos que tomar conta dele, E eles não é? disseram-lhe o que era? Eles traduziram-lhe por miúdos o que Eles seria? explicaram, sim. A doutora de Santa Maria explicou-me, disse-me que, efetivamente, o Pedro não ia ter um percurso de vida fácil, ia ser muito complicado, porque eles não conseguia andar, não ia conseguir... ia constantemente ter fome, porque eles têm muita fome, e não iam conseguir fazer isto, aquilo, variedíssimas coisas. E na qual nós lhe dissemos que o Pedro vai fazer isso tudo, mas dentro do tempo dele. Do tempo dele. E só tínhamos mesmo esse caminho, Cláudia, era mesmo fazer disto. Mas, por exemplo, Pedro, estavas-me a dizer com 12 anos. Quando tu ias à festa de anos, uma festa de anos normal, de uma criança, dos amiguinhos da escola, tu notavas ou tu percebias que o teu comportamento com a comida e o lanche era diferente do deles? Era. Porque, por exemplo, Cláudio, eu queria comer, por exemplo, tudo o que tivesse. E tu tinhas a percepção de que aquilo não estava certo. Exato. Que aquilo não estava certo. Como é que é o coração de mãe e de um pai quando sabe que esta é a realidade do filho, mas também sabe que o filho está em constante provação? Porque ele tem tudo à mão. Nós temos tudo à mão. Cláudio, nós efetivamente mudámos a nossa vida toda, não é? Em função do Pedro. Portanto, tudo quanto... Porque nós, efetivamente, a nossa sociedade não nos vemos há muito tempo, marcamos um almoço. Não nos vemos há muito tempo, vamos jantar. Portanto, o que é que nós fizemos? Contrariámos tudo isso. Tivemos que nos adaptar a viver a vida do Pedro. Pronto. E então, casamentos, batizados, festas, etc., deixámos de fazer. E que é o que acontece a muitas vezes estes pais, é que eles são muito isolados. Isolam-se, não é? Isolam-se. E os nossos amigos ficaram os que tiveram que ficar, os que não tiveram que ficar, não ficaram. É porque não eram suficientemente amigos. Não eram suficientemente amigos, mas normalmente nós até não temos... Nós temos muitos amigos. Não tem muita razão de Não temos. A olhos vistos, para quem não percebe nada da doença, vai associar. Ele come muito, isto dá-lhe para engordar. A obesidade será, à partida, a única grande causa desta doença. Mas não é só. Não é só. Ele, efetivamente, existem várias características nesta patologia. Nós costumamos atribuir 3, portanto, dar mais importância a 3. O déficit cognitivo, portanto, pode ser de ligeiro a moderado, depende de miúdo para miúdo. Depois há alguns problemas a nível do comportamento, porque imagina o Cláudio estar 24 horas por dia com fome. Portanto, isso gera algumas crises. O que nós ficamos, aliás, qualquer um de nós com fome perde a concentração, fica ansioso, nervoso. Exatamente. O nível de Dependendo, ansiedade é agressivo. elevadíssimo. E depois a terceira característica é efetivamente a falta de saciedade. Portanto, o estar constantemente à procura de comida. Portanto, estes miúdos, no limite, vão aos caixotes de lixo buscar comida. Quer dizer... Então, nós temos aqui uma mãe de coração e um pai da informação. Precisamente. Não é? Deve-se ter debruçado muitíssimo, por muito bem acompanhado, que seja por médicos, deve andar na busca constante de informação sobre isto. Como é que conseguem encaixar e controlar a vossa vida com a condição do Pedro? Como é que conseguem olhar para o Pedro e ter tranquilidade? Perceber, ele pode ir trabalhar, ele não vai comer tudo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Porque nós, de facto, temos uma grande rede de amigos. E o nosso propósito, tanto nosso como até da associação que representamos, é efetivamente mostrar, sensibilizar a população em geral, porque é importantíssimo, portanto, as pessoas conhecerem o Pedro ir a qualquer lado, ir a um café, por exemplo, e as pessoas saberem que ele não pode comer, mas não é porque
porque as pessoas às vezes têm pena, queres um bolinho, então nós vamos dar um bolinho. Quer dizer... Mas como é que eu vou... Imagino que eu estou aqui, que o Pedro está aqui comigo, vamos para o intervalo, e digo, olha Pedro, vou ali beber um café e uma bolacha. O Pedro... Não sabem. Como é que qualquer pessoa sabe? O Pedro sabe que não pode fazê-lo? O Pedro, neste momento, já tem essa consciência. Já tem essa consciência. Já tem essa consciência. Mas isso foi trabalhado. Portanto, isto não foi uma coisa que... Porque nós temos casos na associação muito problemáticos, não é? Aliás, nós na associação que já temos jovens com a síndrome de Prader-Willi e que já estamos a acompanhar alguns jovens, cerca de 100 e muitos, em Portugal, portanto, nós, aliás, vamos fazer um encontro e só para Prader-Willi vamos ter quase 20, mais de 20 até. E, efetivamente, o que acontece é que não há... Nós temos, no universo dos nossos Prader-Willis todos, nós temos 2 jovens que têm esta condição como o Pedro, que já conseguem, efetivamente, fazer uma vida, ter uma autonomia, promover essa autonomia, porque eles também precisam de viver, claro. O Pedro sai de casa sozinho? É assim, sai de casa sozinho, pode fazer um transporte, sabe andar de transportes, sabe andar de comboio, sabe muito melhor do que nós, que andamos sempre de carro, não é? Pronto, nós, é verdade. Pronto, Isso era o que eu dizia à minha filha, que sabe mais de transportes do que eu. Nós não percebemos nada daquilo. E, portanto, ele consegue ter ele faz isso tudo. Só que isto foi tudo muito trabalhado. Imagino, Cláudio, nós, com os miúdos ditos normais, eles vão para a caminhoneta, não é? Para ir apanhar o transporte para ir para a escola, nós já vamos, a primeira vez já estamos aflitíssimos. O Pedro Ricardo, quando foi a primeira vez, nós tivemos que o lançar, ele tinha que ir. Mas como é que é o coração de pai e de mãe? O pai foi atrás da caminhoneta. É isso, imagino eu. Ou seja, ele na caminhoneta e o pai escondido atrás a ver no se ele carro. fazia tudo direitinho. Claro, mas ele não percebia que isso ia acontecer. Claro, óbvio. Portanto, é o ele que tinha nós que fazemos aos fazer. nossos filhos, Pronto, claro. É o que fazemos a todos. Mas no fundo é trabalhar estes jovens como se estivéssemos a trabalhar os outros jovens todos. Porque os receios são um bocadinho mais, mas temos também de ser livres, temos que os deixar... E eles têm que ter a noção que são livres, porque senão serem condicionados. Exatamente. Temos que efetivamente lhe dar a deixar voar um bocadinho, liberdade. E bater com a cabeça? Sem dúvida. Exatamente. Vai ter que bater, que os nossos batem na mão. Mas há uma coisa, o Pedro, nomeadamente, ele está muito controlado, ele está muito sensibilizado, mas se ele estiver sozinho, ele vai buscar a comer. É fugas. Porque isto é inato. Isto é inato. E, portanto, isto está lá. E, portanto, repito, este é dos poucos que está muito controlado. Há mais alguns, não muitos. Mas, como digo, se estiver ali a comer, ele vai lá. Tem medo do futuro? O futuro. Não pensamos muito nisso. O futuro, nós pensamos no futuro a curto prazo. Nem sequer é a médio prazo. 6 em 6 meses. É a curto prazo. E, portanto, o nosso propósito é acompanhá-lo diariamente, ir efetivamente, repito, sensibilizando, nomeadamente as autoridades. Fazemos muita questão que as autoridades... que está a autoridades... associação para dar visibilidade. Exatamente. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia o que é. Porque acontece, nomeadamente, eles estiverem sozinhos no hipermercado, pois, claro. eles vão tirar a comer. Sim. Eles vão tirar a comer. E as pessoas têm que estar sensibilizadas. Eles abrem o pacote e comem. Exatamente. Sim. Se não Aliás, conseguirem trazer... comeu o croissant, um dos exemplos que eu sei, é que ele comeu o croissant de uma senhora de uma pastelaria. Exatamente. E, portanto... E quem não sabe, pensa, isto passou-se. Exatamente. E, portanto, eles não têm cleptomania. Eles não têm essa... Eles têm a compulsão alimentar. Sim. E, portanto, se estiver ali, eles comem e ponto final, está ingerido, está satisfeito. Como é que és tu no trabalho, Pedro? Já vimos ali a trabalhar. Gostas dos teus colegas? Muito. Se eu te perguntar se tu és um menino feliz, o que é que tu dizes? Um menino, um homem, que já não és bem um menino. Sou feliz. És feliz. Quando olhas para os teus amigos à tua volta, que não têm esta tua condição, tu pensas assim, eu tenho isto, mas eu vou conseguir controlar isto. Porque isto está tudo aqui na cabeça, será? Não, Cláudio. Eu cresci com o exemplo dos meus pais. E sou muito orgulhoso por isso. E depois também tenho amigos que me ajudam. Ou seja, sabem da tua condição, então favorecem que os teus dias sejam mais fáceis. Exato. Se eu for teu amigo e saber quem tu, da forma como tu és, claro. eu não te vou levar a comer um sushi porque não há nenhuma necessidade de estarmos a enfardar o sushi a torto e a direito, porque tu sabemos perfeitamente que te vai prejudicar. Mas também faz mal comer muito sushi. Mas tens de comer, não é? Sim, obviamente. sim. Pois, também tens de comer. Sim, Temos claro. de comer. Como é que tu sabes onde é que está o limite? Como é que você não está o Sim. limite? Tu sabes onde é que está o limite? Sei. Por exemplo, eu imagina, no meu caso, eu sei que
Agora o chefe fica a fazer frango, eu adoro aquele frango, eu sou capaz de comer muito daquele frango, mas sei que é disparatado, porque para mim 2 ou 3 pedaços são suficientes. Mas a minha cabeça diz-me que podes comer mais. Tu sabes qual é que é o limite quando tens que parar? A terapia ensina-te isso, os teus pais dizem ou não? Sim. Ele sabe. Mas eles não têm consciência. Eles não têm muita Se eu consciência. for jantar com ele, era o que eu estava a dizer há bocado, se eu for jantar com ele, sou eu que vou ter que lhe pôr o limite? Ele próprio, sabendo que o Cláudio está em contacto connosco, ele próprio se autolimita. Mas se autolimita porque sabe que o Cláudio... Está vigiado. Exatamente. A questão é precisamente essa. Onde é que podemos saber mais sobre a associação? Então, a nossa associação está no nosso site. Estamos a mostrar, vamos mostrar agora. Está no nosso site, efetivamente. Nós estamos a fazer, pegámos nesta nova direção. Faleceu o Presidente, não foi? Para vocês ficarem? Sim, exatamente. Portanto, eu sou Presidente da direção da APPW, mas efetivamente o importante mesmo é as pessoas chegarem até nós, porque o nosso caminho é feito e é estruturado para criar exatamente aquilo que nós fizemos ao nosso filho. Portanto, a empregabilidade, fazer deles autónomos e fazer deles exatamente uns jovens quase ditos normais, porque no fundo eles são capazes. O que é a normalidade no meio disto tudo? Exatamente, porque assim, porque eles são capazes de fazer tudo, claro. Cláudio. Assim, o Pedro trabalha, tem uma vida completamente ativa, tem uma vida que se levanta, faz as coisas, eles conseguem fazer isso. Agora, temos que os motivar a fazer. As ferramentas deles são diferentes das ferramentas de outras crianças. Claro. Como outras precisam de outras coisas. Exatamente. Tem que haver sempre um tutor que efetivamente dentro do trabalho que os acompanhe. É muito importante, Cláudio, muito importante as escolas terem essa sensibilidade. A escola é o mais importante. Nós temos muitos problemas. Escola regular. Escola convencional. Sim, exatamente. Nós temos muitos problemas, inclusive a APPW está a acompanhar um caso que está imediático por causa de um jovem, não é? Portanto, que a mãe acha que o filho tem que ficar retido, porque efetivamente ele não tem maturidade para seguir e as escolas... A escola tem que ter maturidade para o receber. Não, e a escola achou que ele tinha que passar, porque é um problema, porque estes miúdos dão trabalho, não é? E, portanto, não há nada como fazer processo disciplinar nas escolas para estes miúdos, mais do que muitos, não podem acontecer, porque eles não têm... Não basta ter sensibilidade para perceber que eles não estão a fazer por mal. Não é o caminho, portanto, quer dizer... A associação está aí, já mostramos o site, é ir, é perguntar, é fazer as perguntas, é perceber se identifica, às vezes até pode ter o seu filho em casa e não percebe bem o que se passa. Pergunte, não custa nada. Depois vai chegar a resposta. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigado, Pedro, obrigado, não é? Bom trabalho. Obrigado. Gostaste? Gostei. Foi difícil? Não. Beijo, tranquilo. Vou agora ali falar com o Jetro. Obrigado. Deus, obrigada.